Bem-vindo, doutor Leonardo Ribeiro. Ele tem 18 anos de profissão, cirurgião dentista e um dos maiores implantodontistas da atualidade. Tem um vasto conhecimento dentro da odontologia, favorecendo sua belíssima atuação também em outras especialidades, como ortodontia, prótese dentística, restauradora e estética. Você conquistou clientes no Brasil inteiro. Isso é muito importante. E também vai ser papai agora, né? Deve estar muito feliz. Deve estar trabalhando. Essa é a área de atuação que a gente está mais apreensivo, né? E sua mulher também é dentista? Ela é. Sua mulher também é dentista. Terminando a especialização agora de ortodontia, ela é clínica, me ajuda bastante nas coisas que faço, e ela também está abraçando a área de ortodontia. Olha que bacana, a família do sorriso bonito, doutora Ana Paula, né? A família do sorriso bonito. Vem aí um bebê que não vai ter problema de dentes nunca, né? Com certeza, papai e mamãe vão cuidar. De pau, né? Cuidar, eu vou te fazer uma pergunta. E cuidar de dentes desde pequenininho, né? Com certeza ajuda muito na sua dentição adulta. Sim. É verdade? Né? É verdade. É verdade. O que acontece? A criança, ela em estágio de desenvolvimento, inicialmente ela tem certos reflexos que ela adquire com uma forma, como é que eu vou dizer, meio que natural. Então, ela já tem automaticamente o reflexo de sucção. Então, com isso, gradativamente, ela já tem um estímulo de crescimento de mandíbula. Quando a gente faz uma intervenção na criança, numa idade em que ela está, por exemplo, fazendo a troca da dentição dela, você está mais preocupado não simplesmente com o posicionamento dentário, mas a nossa principal preocupação é com o espaço que a gente vai ganhar na arcada. Eu vou fazer uma associação para você entender. Imagina que você comprou os móveis da sua casa. Esses móveis são muito grandes. Eles precisam caber naquele cômodo que você tem. Só que você já comprou os móveis. Ou seja, ou você aumenta o cômodo, ou você adequa esses móveis ao cômodo que você tem. Sim. Como essa adequação você não consegue na parte dentária, ou seja, você não consegue cortar um dente para colocar ele de uma maneira a caber na boca. Então, basicamente, a gente tenta ganhar o espaço, e isso é ganho com certos estímulos que a ortopedia faz, que são aqueles aparelhinhos móveis, para que, aos poucos, vá ganhando o espaço devido para que a dentição permanente chegue na posição. Isso vai favorecer, eu estou falando aqui, da questão do posicionamento da dentição, mas a gente esquece, por exemplo, da fonação, que melhora, a respiração, o processo de mastigação, que vai facilitando ao passar do tempo. E eu acho, na minha opinião também, que esse não era um procedimento de muitos anos atrás. Acho que quando a gente nasceu, que a gente deve ter uma idade mais ou menos parecida, eu acho que quando a gente era mais novinho, isso não era uma realidade nossa, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Olha, Luiz, não vou te falar que não tenha sido a ortopedia junto com a ortodontia, ela é uma especialidade já bastante antiga. Eu digo a preocupação de pais. Eu falo sobre a preocupação de... Sim. Eu acho que aí vai entrar um pouco de informação e também um pouco de acesso. A informação da natureza, por exemplo, da época dos meus pais, dos meus avós, isso é uma associação que eu falo muito, às vezes, em consultório, quando eu estou atendendo alguém. Na cabeça dos nossos avós, naquela época, era assim, doeu, remove o dente. Com os nossos pais, a gente já pensa um pouquinho no tratamento, mas ainda era aquele tratamento em que o próprio pai da gente, como uma maneira de educação, falava assim, menino, você ficar implicando muito com o seu irmão, vou te levar no dentista, ele vai te dar uma injeção desse tamanho. Então, aí assim, causou medo, né? Pois entra um pouco do medo, entra um pouco do receio, entra um pouco de trauma.
Mas, juntamente com isso, também entra a falta de informação que não chegava até o pai, a ponto de demonstrar para ele o quão importante era ele poder fazer algum acesso naquela primeira infância. Até porque a concepção de muitos pais era assim: ah, é só dente de leite, então daqui a pouco, se cair, não tem problema, vai entrar um permanente aí. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim. O dente de leite ele também serve como uma forma de manter espaço para o dente permanente que está por vir. E isso faz uma diferença significativa na segunda fase do tratamento dessa criança, onde muitas das vezes o tratamento de correção torna-se muito mais fácil. É verdade. E hoje, dentista não dói praticamente, né? Então, esse medo que vem, eu acho que de uma certa geração, esse medo que vem, que eu me lembro assim de meus pais, eles tinham um certo medo de dentista, apesar de não assumirem, né? Porque pai nunca assume. Mas, na verdade, hoje dentista não dói, gente. Não dói. Hoje a tecnologia mudou, né? Facilitou o processo. A anestesia melhorou a qualidade do anestésico, a orientação por parte de professores dentro das instituições de ensino melhoraram muito. Os próprios materiais que nós usamos hoje dentro de um consultório são muito favoráveis. Então, assim, existe hoje vou usar uma expressão como se fosse uma humanização, talvez. Não sei se seria a expressão correta. Era essa palavra que eu ia falar. A coisa está mais pensada no paciente, não mais tão pensada no profissional como anteriormente era. Então, isso tem facilitado muito o nosso caminho. Voltada para o paciente, né? Eu vou passar por uma parte aqui, que são perguntas importantes para quem está nos assistindo, sabe? E eles precisam realmente saber sobre. Tem questões que realmente a gente precisa saber. Quem estiver nos assistindo, o nosso leitor também, enfim. Eu quero saber sobre avaliação. Sim. Como você avalia um procedimento bem feito? Em que exames você acredita serem necessários para uma primeira consulta? Olha, eu vou te falar que esse é o ponto-chave de qualquer procedimento. É muito comum o paciente chegar para o dentista falando assim: eu estou com um problema aqui, em tal ponto, assim, 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 assim. Ele é bastante pontual. O dentista, muitas das vezes, esquece que o paciente tem todo o resto de uma boca e olha só para aquele pontinho ali. E aí deixa passar despercebido um punhado de coisas que, às vezes, pode ser uma prioridade, mas que o paciente não tem noção. Às vezes ele está incomodado com um negocinho que está arranhando, mas ele tem do outro lado um dente que está quase explodindo e ele não tem conhecimento disso. Exatamente. Os principais exames a serem feitos são radiográficos. O raio-x panorâmico, aquele compridão que aparece em todos os dentes de uma vez só. E você já deve ter feito aquele raio-x periapical, que é um raio-x pequenininho, normalmente em próprio consultório o dentista costuma ter, mas quando é uma coisa um pouco mais abrangente, sai até mais barato para o paciente ele ir até um centro de radiologia e fazer. Isso. Com base nesses dois exames, o profissional tem a capacidade de enxergar tudo que está acontecendo na boca do paciente. E com essa visão, ele vai ter uma condição muito mais precisa de orientar o paciente aquilo que ele tem como problema. Então, na verdade, ele deixa de ter aquela visão pontual e passa a ter uma visão um pouco mais ampla. O que é o certo, o que é o errado, existe algum outro exame complementar? Vai depender. Vamos supor que esse paciente vai ser caminhado, por exemplo, para um tratamento de implante. Esses dois únicos exames são o suficiente? Não. Eles são suficientes para você avaliar a parte clínica daquela pessoa. Restauração, limpeza, canal, prótese. Mas nesse caso em que vai entrar um procedimento cirúrgico, que não é nenhum monstro de 7 cabeças, mas é algo a ser necessário, um exame um pouco mais completo, nesse caso a gente faz o pedido de uma tomografia. Mas com isso, você passa a ter tudo que você realmente precisa do seu paciente em mãos. E torna-se muito mais fácil você desenvolver o planejamento dele, né? E assim conduzir o caso. Porque, Leonardo, uma coisa é certa, porque já aconteceu comigo. Às vezes eu sinto uma dor no dente aqui e, na verdade, o dente problemático é aqui. É o do outro lado. Né?
Então, eu sinto uma dor ao mastigar aqui, mas é o outro que está. Então, eu acho que é muito necessário, e nesse caso você explicou muito bem, que é muito necessário você estar munido de raio-x para poder existe saber... existe ainda uma dificuldade muito grande de entendimento por parte do paciente geral. Quando você trabalha com diferentes padrões de educação, né? Você pega pessoas que vêm de uma família com uma grande preocupação, assim como você tem pessoas que vêm de uma família que não tem preocupação alguma com o sorriso do filho. Quando você tem um entendimento adequado e você consegue passar esse tipo de explicação para o seu paciente, ele começa a te enxergar de uma maneira diferente, porque ele deixa de te enxergar como aquele profissional que faz trabalhos pontuais, agora ele passa a te enxergar como o cara que vai realmente cuidar dele. Porque essa preocupação, igual você falou, poxa, está doendo aqui, mas é do outro lado. Isso acontece com bastante frequência. E se o paciente não tiver munido de um profissional adequado, que tenha esse tipo de preocupação, ele em pouco tempo vai estar passando por certos problemas aí que o faz voltar ao consultório, tendo que gastar novamente dinheiro e novamente ter que refazer um planejamento. Por que eu gosto muito de salientar essa questão do planejamento propriamente dito? Sim. Um troço muito chato, não sei se você já passou por isso, acredito que boa parte de quem está aí nos assistindo já deve ter passado, é o cara que faz assim, ele vai no consultório, faz o planejamento, o orçamento, né, vamos falar orçamento, daquele dentinho do lado esquerdo. Aí, no meio do tratamento daquele dente, dá uma bomba lá, estoura do lado direito. Aí o profissional dentista fala assim, então, vai acrescentar mais esse aqui, tá? O cara mas ele já está preocupado porque ele já fez uma divisão lá e agora ele está fazendo a segunda, não é assim? Aí passam-se 3 meses, o da frente cai. Ih, doutor, teve mais um probleminha aqui. O doutor vira para ele e fala assim, então, já tem aquele outro, tem o de cá, agora mais um. No final das contas, vai sobrepondo vários orçamentos que, em muitos casos, foge ao controle financeiro do paciente. Quando você pega uma estrutura inteira, você enxerga o paciente como um todo, você tem condição de planejar tudo o que ele tem, da maior prioridade para da menor prioridade. E aí, com isso, você consegue traçar o que eu chamo de linha de tratamento, em que você vai estar dando passo após passo na busca do resultado final. Com isso, você tem uma organização, você tem uma linha de raciocínio e o paciente passa a ter noção de quanto ele vai estar gastando em cada etapa. Se tiver condição de fazer tudo, ele faz. Se tiver condição de fazer a metade, ele faz. Se tiver condição de fazer uma preparação para dar um segundo passo, para depois dar um terceiro passo, ele tem condição de fazer isso. Mas tudo isso requer um bom exame inicial e, lógico, um planejamento de caso com uma visão por parte do profissional mais ampla. Um profissional muito, como é que eu vou dizer, que não tenha uma visão ampla de todas as especialidades necessárias, ele talvez não vá conseguir fazer isso. Aí entra a grande dificuldade hoje da odontologia. Agora eu quero entrar num assunto que é o assunto da vez sobre odontologia. Lentes de contatos, facetas dentais, como se diz. Dentais. Você indicaria esses tipos de procedimento quando? Olha, porque só antes de você responder, claro. eu queria comentar com você que em tempos de internet e de digitais influencers, né, todo mundo quer ter um sorriso lindo, maravilhoso, né? Sim, claro. Alguns ficam parecendo uma coisa monstruosa, porque só aparece a boca, não dá para você ver a pessoa, não dá para você ver a roupa. Como a gente trabalha com esse tipo de artistas, de influencers, enfim, a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente já sabe logo na hora. E olha lá, a lente, a lente mal colocada, que a gente sempre comenta. Feita ainda, né? Mal feita. Entra isso aí numa série de questões, assim, você tem a questão estética, você tem a individualidade da pessoa,
Sim. Então, muitas das vezes, por mais que não seja do meu gosto estético, eu tenho que respeitar a posição do paciente. Então, muitas das vezes, o paciente vira e fala assim, olha, eu quero esse troço branco, mais branco que giz. Aí você fala, cara, mas você tem certeza? Eu acho que, sabe, a gente faz, às vezes, umas provas para a pessoa entender, mas o cara, não, eu quero, é desse jeito que eu quero. Então, tá bom, se é assim da sua vontade, então, vamos lá. Mas eu penso da seguinte forma, hoje em dia, a sociedade ela está cada vez mais se padronizando, né? É engraçado que as pessoas querem coisas individuais, ou seja, a pessoa quer ter a bolsa exclusiva, o telefone exclusivo, o sapato exclusivo, mas o dente está ficando quase todo mundo igual, não é assim? Exatamente. Você olha, está tudo mais ou menos ali padronizado. Exatamente. Quanto às facetas, você tem hoje 2 modelos em circulação, digamos aí, que são grande boom aí do momento. Você tem a faceta de porcelana, né, no caso. Quando eu falo faceta, entenda lente de contato também, tá? Você tem esse trabalho feito em porcelana e você tem esse trabalho feito em resina. A feita em porcelana, ela tem uma longevidade melhor, ela tem uma resistência maior, ela tem uma estética muito mais significante. A em resina, vou dar um exemplo bem bobo, quem nunca teve um material de plástico dentro de casa, que você comprou branquinho, com o passar do tempo ele ficou amarelo. Então a resina, ela perde cor. Quando que eu indicaria? Quando a pessoa tiver alguma necessidade estética muito grande. Uma menina de 20 e poucos anos que levou um tombo, bateu com a boca, infelizmente fraturou os dentes anteriores ou teve algum processo que fez uma alteração muito grande de cor. Aquela pessoa que, por exemplo, durante toda a vida passou por tratamentos que não foram o suficiente para devolver a estética significativa a ela. E agora ela tem aquela região anterior talvez um pouco deteriorada. Então, essa pessoa ela também tem uma grande indicação. Ou pessoas que trabalhem com a imagem. Nesse caso, o sorriso dela é o principal ferramenta de trabalho dela. Agora, eu também tenho profissionais da área de saúde, aqui no consultório atendo bastante, pessoas que, por necessidade estética, devido à posição social que ela tem, ela deseja, sim, fazer um tratamento desse de correção, exatamente para reduzir ou diminuir aquela falha estética que ela tem. Hoje, em tempos de estética forte, né, a gente fala de botox, a gente fala de preenchimento, lipo de papada, enfim, a harmonização orofacial está recebendo o seu boom do momento. Exatamente. Mas a pessoa esquece que aquele contorno todo tem um quadro principal, que, felizmente, é o sorriso. Exatamente. Eu não discordo. Aliás, eu sou totalmente a favor, tá? Mas tem que procurar a pessoa certa, para os dentes não ficarem uma coisa de boneca Barbie, entendeu? De Falcon. A pessoa tem que ter bom senso, né? Se existe Falcon ainda, mas o sorriso não ficar um sorriso de Barbie, uma coisa que você vê que não existe, que não é, a pessoa não tem. Eu estou vendo seus dentes branquinhos aí, os meus também, graças a Deus, mas não estão tão brancos como o seu. Acho que eu preciso... Obrigado. Preciso de um procedimento aqui, hein? Para poder deixar branquinho que nem o seu. Esse dente seu, para mim, é o dente ideal. E eu não fiz nem clareamento. A última vez que fiz deve ter uns 3 anos. Agora ele já retomou a tonalidade de cor natural dele. E a esposa até puxa a orelha da gente, fala que eu bebo muito café. Mas a partir do momento que você tiver uma boa higienização com o produto correto, você consegue ter uma manutenção da tonalidade de cor do seu dente. Então, isso é interessante. O hábito da pessoa também influencia. Um fumante, por exemplo, tem sempre o hábito do cafezinho depois. O cafezinho tem bastante açúcar. O cigarro tem a nicotina, que vira quase que um grude na superfície dentária. Aqui. São 3 coisas que sujam, né? O dente, bastante, né? O cigarro... O suco, enfim, vinho, bastante. Mas, assim, a gente também não pode privar da vida da gente em detrimento do sorriso. Claro. Eu acho que existe o cuidado e existe o profissional da área exatamente para isso. Ai, doutor, eu acabei de fazer meu clareamento, quer dizer que eu não posso mais beber vinho? Não, você pode sim. Você pode beber seu vinho, até porque, se você não beber o seu vinho, você não vai sorrir, né? Isso não é uma das coisas que te faz feliz?
claro. Então, assim, a pessoa não deve se privar por isso. Existem os cuidados a serem tomados. Mas uma vez ela tendo esses cuidados, a tendência é de que, mesmo com os hábitos dela, aquele clareamento tenha uma longevidade adequada. Agora, é necessário ter o cuidado. Você acha, porque é uma preocupação nossa, você acha que para poder manter dentes limpinhos, bonitinhos, não é bom que a pessoa tenha uma regularidade em visitas ao dentista? Olha, Luiz, é importantíssimo. Muitas das vezes as pessoas acreditam só que a questão maior é a saúde dentária, mas ele esquece que a saúde gengival também é importante. Essa regularidade visa não somente fazer um bom acompanhamento daquela estrutura de dente, como também um bom acompanhamento da estrutura de gengiva da pessoa. Porque, assim, quantas vezes você mesmo já não deve ter escutado pessoas falando assim, nossa, meu vizinho, eu mesmo, perdi o dente, saiu meu dente inteirinho, não tinha nenhuma cárie. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Isso é um exemplo bem clássico de problema de gengiva. Então, assim, o dentista, ele está ali, não entenda nunca ele como o seu agressor, pelo contrário, ele está ali para ser um coadjuvante na sua qualidade de vida. Através do cuidado de um bom profissional, a pessoa vai sim conseguir ter uma boa manutenção de saúde de dente, uma boa manutenção de saúde gengival. Essa frequência em consultório, ela tende não somente para avaliar e manter, como também para, por exemplo, uma cárie em início de formação, é muito mais fácil você tratar ela ali, quando ela está começando, do que esperar ela virar uma bomba, a pessoa precisar sentir dor para ir no consultório. Aí Exatamente. É o momento que o dentista fica caro, aí é o momento em que o dentista é aquele profissional que não agrada. Então, seria muito mais inteligente da parte da pessoa poder ir mais cedo. A cada 6 meses, a cada regulares. Sim, o tempo dessa regularidade vai variar de caso para caso. Tem pessoas que, devido ao padrão de vida, devido ao corre-corre, que às vezes a gente reconhece que tem gente que não consegue realmente tempo para parar e fazer uma higienização adequada. Então, para esse tipo de pessoa, às vezes uma frequência menor é mais interessante. Agora, por exemplo, para a pessoa que tem uma capacidade de poder ir ao consultório do seu dentista com uma facilidade maior, pode ser que essa pessoa consiga espaçar um pouco mais aí os tempos de consulta. Mas, de preferência, a gente sempre pede 6 em 6 meses ou, de máximo, de 1 em 1 ano. O Leonardo, você trabalha com reabilitação. Sim. Me chamou muita atenção essa coisa do protocolo sobre os implantes. Tá? O que é isso? A reabilitação e protocolo dos implantes. Nós já falamos... Tá, vamos lá. Uma coisa, outra coisa, mas deixa eu explicar melhor. Eu, sim, trabalho muito com reabilitação, mas eu não trabalho exclusivamente com implantes. Faço facetas, faço outros procedimentos, mas, sim, a implantodontia é um carro muito forte meu. O que é um profissional reabilitador? Basicamente, a pessoa que chega dentro do nosso consultório, dentro do nosso espaço, ele nos procura porque ele já rodou diversos outros profissionais e nunca nenhum deles conseguiu dar jeito. E aí, quando ele cai para a gente, ele já vem com uma boca tão cheia de problemas que muitos dos colegas preferem não mexer ou talvez não saibam. Isso já aconteceu comigo. E aí, nesse caso, cai na mão da gente. Aí, a gente, o que faz? A gente para o paciente, nesse caso, é o cara que normalmente tem muita pressa. A gente para ele, não, pera lá, vamos sentar, vamos respirar, faz todos os exames, vamos avaliar tudo, vamos ver tudo que você tem para a gente saber exatamente qual rumo a gente tem que tomar para você não fazer o trabalho errado. Então, isso é o profissional reabilitador. É o cara que vai parar o paciente, vai tentar solucionar tudo que ele tem de uma maneira adequada, incluindo desde as limpezas e restaurações até o tratamento de prótese, se ele tem que fazer um trabalho como... Antigamente se fazia muito ponte fixa, hoje em dia quase não mais. Mas hoje em dia a implantodontia é muito forte. E o que você me perguntou a respeito do protocolo é o seguinte: há mais tempo, as pessoas que perdiam os dentes,
elas eram fadadas a ou conviver sem eles, ou simplesmente trabalhar com uma dentadura. E a presença da dentadura na boca, ela é extremamente desagradável, principalmente a inferior. A inferior é aquele caso em que a pessoa, por exemplo, vai tentar comer alguma coisa, não consegue, ela tenta morder, ela não tem força, ela vai no aniversário para soprar a vela, ela quase que segura a boca com medo da dentadura voar, e por aí vai. A gente já viu... Como aqueles vídeos, né? Engraçados. Daquela senhora pulando de paraquedas, a dentadura sai voando. Então, a gente tem alguns exemplos disso. O que é o protocolo? É a oportunidade que essa pessoa tem de voltar a ter os próprios dentes de maneira fixa. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa com uma base óssea adequada, a gente posiciona, por exemplo, no arco inferior, uma média de 4 a 6 implantes, em cima também, mais ou menos dentro da mesma proporção, de 4, às vezes variando até 8 implantes. Em cima dessa estrutura, a gente consegue colocar uma ponte fixa sobre esses implantes. Então, vira uma estrutura fixa. A pessoa, eu falo às vezes o seguinte, a pessoa tem que passar a entender que ela não é mais uma paciente que usa dentadura. Ela não tem mais dentadura. Ela tem uma ponte fixa sobre implantes. Então, existe ainda também na cabeça do paciente que passa por esse procedimento a ideia assim, nossa, eu vou perder todos os meus dentes. Não, eles já estão perdidos para você ter a necessidade desse tipo de procedimento. Mas quando executado, a estética que se devolve, o resultado final, a capacidade que a pessoa tem, a autoestima, né? A estética fica maravilhosa, a gente tem vários casos disso, e eu gosto de fotografar e mostrar. Eu já tive uma senhora que ela estava tão acostumada com o sorriso antigo dela, com aquela prótese feia, amarelada já com o tempo, e com os dentes tão desgastados, que as irmãs convenceram ela de fazer o protocolo. Aí, no dia que a gente fez, a gente sempre entrega o resultado final com poucos dias, né? Com 5 dias, às vezes. Quando eu entreguei o trabalho, foi tão engraçado que ela se olhou no espelho e não gostou do resultado. Ela, não, esse dente está muito grande, isso está assim, isso está assado. E as irmãs maravilhadas, né? Não, nossa, tá lindo. Que isso, você tá ficando louca. Tá muito bonito, tal. E ela brigando comigo, que não gosta. Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu me proponho a fazer o que você desejar, mas eu não vou fazer agora. Você vai para casa, e eu não quero que você peça opinião de ninguém. Você vai deixar as pessoas chegarem até você. Se você pedir opinião, elas vão começar a reparar em você. Agora, eu quero que você deixe as pessoas repararem e vão ver qual o comentário que elas vão fazer de você. E daqui a 15 dias você pode voltar aqui comigo, a gente vai sentar, e aí sim a gente vai conversar e vai ver o que foi o resultado. E aí a gente vai tomar a decisão que você achar melhor. Tá bom? Tá bom. Aí, enfim, ela foi embora para casa, 15 dias depois ela voltou, como eu lembrava que ela tinha reclamado do tamanho dos dentes. E aí, vamos tirar essa metade desse dente, diminuir isso aí, cortar um pouco? Você tá maluco. Isso tá lindo, tá todo mundo elogiando. As amigas dela deram assim, foi de uns 10 anos mais novos, a menos para ela. Ela ficou louca. Que bom, né? Que bom que gostou. E isso é legal porque mostra o quanto que isso traz um efeito benéfico na vida da pessoa. O quanto que a autoestima, sabe, da pessoa devolve. E a gente repara muito isso, não é só no sorriso, não. Tem muito paciente que às vezes volta no consultório, principalmente mulher, volta, sei lá, 4 meses depois, de cabelo escovado, batom, outra roupa, você fala assim, nossa, aquela pessoa lá de trás morreu definitivamente, né? Agora exatamente, nasce uma outra pessoa. E é muito legal, um procedimento que devolve muito bem a autoestima e conforto, principalmente para poder se alimentar. Vou dar rapidinho um outro exemplo. Já viu aquela senhorinha que vai na festa, começa a comer um salgado, a farinha, enfim, embaixo da prótese, ela vai lá no banheiro, vai tentar limpar a prótese. É muito comum essa pessoa chegar lá no banheiro, olhar a pior amiga, né? A pior amiga. Tirar essa dentadura perto dessa sem vergonha. Ela põe de novo, volta para a mesa e fica lá, oi, vó, quer um docinho? Quer um outro salgado? Não, tô cheia. Aí, quando termina a festa, ela vai embora para casa, ela chega em casa assim, nossa, tô morrendo de fome. Mas, vó, tinha tanta coisa lá para comer, a senhora não comeu, por quê?
Tava sem fome. Mentira, porque a próstata estava machucando, ela não pôde limpar. Mas ela não vai justificar esse pé dos netos. Né? Leonardo, o que tem de interessante na odontia moderna hoje? O que você tem de novo para contar para a gente? E como você vê o caminho da odontologia no futuro? Antes de que você me responda, eu acho que a odontologia é a parte fundamental da nossa vida, porque a gente tem dores de cabeça, se os dentes estão tortos, a gente tem vários problemas de estômago, enfim. Mas eu quero ouvir você falar para quem está nos assistindo. Sim, olha só, os avós da gente falavam que o peixe morre pela boca, né? E não é uma grande mentira isso não, pelo contrário, é uma boa de uma verdade. Então a preocupação com o sorriso, ela não simplesmente passa pelo lado estético, como é muito importante do aspecto funcional. Você conseguindo se alimentar bem, você tem uma boa nutrição. A odontologia moderna vem fazendo com que os tratamentos sejam cada vez mais confortáveis para o profissional, mas principalmente para o paciente. Atualmente, os sistemas digitais, eles vêm trazendo um conforto, uma velocidade cada vez maior para o tratamento. Então, você consegue ter previsibilidade. Previsibilidade essa que há mais tempo você não tinha, você dependia muito da visão e da experiência por parte do profissional. Então, hoje, o profissional que consegue seguir dentro dessa linha moderna da odontologia, ele passa a ter acesso não somente a novas informações e a novos produtos, como também a uma gama de soluções cada vez maiores para o problema do seu paciente. Então, assim, hoje dentro da odontologia, a moldagem vem sendo substituída por escaneamento. Então, isso para aquelas pessoas que têm ânsia na hora de passar por um procedimento de moldagem, isso basicamente ele é eliminado. O procedimento anestésico, ele já tem algumas modalidades que favorecem o paciente. Hoje a gente tem, por exemplo, a sedação venosa. Você consegue sedar um paciente dentro de um consultório, isso não é um procedimento de anestesia geral, pelo contrário, é só uma sedação. Então, o paciente consegue relaxar e trabalhar com maior conforto. Você tem, por exemplo, as tecnologias de fresagem, em que você consegue produzir provisórios com maior velocidade. As impressões 3D estão aí hoje para mostrar, não só para a gente, o trabalho em si, mas também como uma forma de, por exemplo, prever ou estudar cirurgias. Quando você faz uma tomografia do seu paciente, você consegue imprimir a estrutura óssea daquele paciente e estudar como que você vai conduzir o seu trabalho em cima daquela estrutura que agora está na sua mão. É uma situação mais tangível para você poder trabalhar. Em termos de velocidade, com as fresadoras, você já consegue, por exemplo, receber um paciente, fazer um preparo daquela estrutura dentária dele, moldar através de um scanner e já mandar fazer o desenho e a fresagem daquele trabalho, ou seja, a produção da coroa, do bloquinho, como muita gente chama, fica pronto basicamente no mesmo dia e você consegue, com uma certa velocidade, entregar isso. Então, a tecnologia está aí para isso. Eu acredito que a tendência natural da coisa seja caminhar cada vez mais para isso e, consequentemente, trazendo para a sociedade um trabalho cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente e com uma entrega de qualidade cada vez melhor. Os materiais vêm cada vez mais avançando em termos de trazer uma adesão, né, uma cola, digamos assim, cada vez mais resistente. Então, o paciente tende, da agora para frente, a ter menos imprevisto com o trabalho dele. Então, isso tem sido cada vez mais benéfico, não só para a nossa área, como também para o paciente como um todo. Doutor Leonardo Ribeiro, eu adorei, porque você tirou dúvidas minhas e com certeza vai tirar dúvidas de quem nos assistiu. Obrigado. E as portas da Portfólio estão abertas para que a gente
A gente não falou, acho que de tudo, né? Abrangemos todos os assuntos. Sim. E as dúvidas. Tem muita coisa para a gente tirar dúvida também, né, Lúcio? Às vezes muita coisa, entrevista para mais de 1 hora, né? Isso rende um bate-papo inteiro, mas assim, mas tem muita coisa pela frente. Você volta, porque Tomara. Eu gostei muito de fazer essa entrevista com você. A gente falar de saúde é muito importante. E a gente está falando não só de saúde, mas a gente está falando de estética, a gente está falando de autoestima, estamos falando de se sentir bem, né? E eu acho que tudo é uma mudança de vida, né? Qualidade de vida, enfim, de tanta coisa que os dentes bons nos proporcionam. E com certeza. Isso, para você que está nos assistindo aqui, isso é muito importante, porque ter um sorriso bonito é tudo. E aí você pode ser careca como eu, que ninguém vai reparar, entendeu? O sorriso abre portas, né? A gente repara mais no sorriso feio, que a pessoa pode ser linda, mas se tiver um sorriso feio... Tem uma fotografia que eu vi uma vez, uma foto que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante, que era uma foto, não lembro se era um rapaz ou se era uma moça, em que faltava um dente, bem logo na frente, assim. Aí o comentário embaixo na foto: o sorriso é tão importante que você nem percebeu que faltava uma sobrancelha. Aí você volta o olho, mas não é que está faltando mesmo? Então, sim, a primeira impressão sempre é a que fica, e a primeira impressão que a gente guarda da pessoa é sempre o sorriso. Então, acho que nada mais importante do que a pessoa conseguir cuidar bem desse cartão postal dela. Olha, foi uma entrevista esclarecedora para mim. Muito obrigado. E eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo, está muito satisfeito, tá? E quem tiver pergunta, pode mandar para mim para o DM, que eu mando para ele. Manda que a gente responde no maior prazer. Ele responde. E o cara, simplesmente, ele é o cara. Ele atende pessoas do Brasil inteiro, ele tem alunos, tem gente que vai procurar saber com ele sobre esses novos procedimentos, enfim, os estudantes, não é verdade, doutor Leonardo? Rapaz, eu recebo muito. Cara, estudante manda direto pergunta. Eu nunca nego estágio, sempre que as pessoas me pedem, eu tenho condição de receber, eu falo, não, pode vir, vamos lá, vamos começar a trabalhar. E assim, essa parte é muito legal. E agora a gente está desenvolvendo um outro trabalho, que é um projeto social chamado Dentinhos do Futuro. Então, a gente está aí buscando, provavelmente a gente deve estrear isso dentro de um mês e meio, em que a gente deve estar sempre trabalhando com crianças em primeira infância, exatamente tentando trazer um pouco dessa preocupação com o sorriso, levar um pouco de informação, não só para as crianças, como principalmente para os pais, porque a criança é um rompedor de barreiras dentro de qualquer casa, né? Então, quando o filho começa com um bom hábito, o pai já começa a olhar assim, se até ele está fazendo, poxa, era para eu dar o exemplo, está na hora de eu me mexer também. Então, a gente deve estar aí, no próximo mês, fazendo isso também. Eu quero que você me mande notícias sobre esse projeto social. Pode deixar. Eu divulgarei com o maior prazer do mundo. Estaremos mandando. Projeto social é com a gente mesmo, a gente tem essa função de divulgar. Os postos da Portfólio são abertos para você. Viu? A ideia é fazer um projeto bem legal, assim, com uma certa sazonalidade, mas de modo a poder estar sempre prestando esse auxílio, essa ajuda, essa orientação, que é fundamental, né? Acho que informação a gente não pode guardar com a gente, não. A gente tem mais é que passar mesmo, porque esse tipo de preocupação, se a gente guarda com a gente, morreu, acabou. Com certeza. Então, não, tem que estar aí para a pessoa receber o conhecimento e sair fazendo bom uso dele. Pois é. Está aí um cara que ama seu trabalho, está aí um cara que é apaixonado pela sua profissão e a gente tem que gostar, né? Tem que gostar. E faz com muito carinho e pesquisa, isso é importante, você não se acomodar, né? Pesquisar e estar sempre sabendo de novos procedimentos, porque a odontologia anda, né? Ela anda, né? A gente não percebe o quanto. Só sabe disso quem realmente frequenta esses congressos, frequenta alguns encontros,
consegue trocar informação com alguns amigos, alguns colegas, e assim, a informação ela gira. Ela não simplesmente gira em volta do nosso espaço aqui, como ela também gira pelo mundo afora. Então, você tem que estar buscando. Essas necessidades de busca são fundamentais se você quer desenvolver, se você quer evoluir. Então, a gente está sempre em contato com profissionais de tudo quanto é canto aí, para a gente estar conseguindo sempre trazer o que há de melhor aqui para o Brasil e para todos os que estão aqui circulando ao nosso redor, né? Tá bom, Leonardo. Olha, já estou íntimo, já estou te chamando de Leonardo. Mas é assim mesmo. A gente tem a mesma idade, porém, conhecimento aí... Áreas diferentes. Áreas diferentes. Olha, muito obrigado, tá? Quero te agradecer Obrigado, por estar aqui. Isso é muito importante para quem acompanha portfólio, para quem está no portfólio. Isso é muito importante. E até para quem entra e vai lá dar uma olhadinha, isso é muito importante. Eu quero te agradecer muito. Show de bola. Saúde a todos. Eu que te agradeço. Valeu pela oportunidade aí. Tá, me joia? Manda notícias sobre o seu trabalho, tá? Dentinhos do futuro. Anota aí. Obrigado. Então, sucesso mais e mais para você. A todos nós. Muito obrigado. Um abraço, meu querido. Abração. Fique com Deus. Amém.